Ola, hai un tempo fixe un vídeo onde falaba de 7 técnicas de manipulación que compuñían a psicoloxía chamada psicoloxía escura. Eso non é ben así, hai que rectificar din que é de sabios. A psicoloxía escura consta de moitísimas, infinitamente técnicas. Non son só esas 7 fan parte da psicoloxía escura e quizás sean das técnicas máis, digamos, reconocidas. E no primeiro vídeo falei en especial da técnica da exploración de vulnerabilidade, que é, digamos, un pouco someter a unha persona sabendo as súas debilidades para sometela ao noso criterio. Isso era unha das técnicas. Outra técnica da cal falei, e que hoxe quería falar máis concretamente, é as ideas sementadas, a técnica das ideas sementadas. Que quere decir as ideas sementadas? Quere decir que eu, se quero que alguén defenda a miña causa, vou facer que esa persona crea que é a súa causa, que esa persona pense que ela é a promotora dunha idea, cando a idea era miña, pero eu fixenlle que esa persona creera que era dela e que a defendera, porque ao mellor para min era moito máis fácil. E para iso vou poñer un exemplo, contarvos unha historia. Cando eu era secretario sindical durante a miña vida profesional, facía parte da comisión paritaria que negociaba e firmaba o convenio colectivo da limpeza en Xenebra. Durante ese período no que eu participei, fixéronse grandes avances. Creouse unha comisión de control de cumprimento do convenio colectivo, creouse unha escola da limpeza, e para crear esa escola da limpeza non era fácil, porque eu estaba rodeado de empresarios neoliberales que tiñan un profundo desprecio pola clase obreira, ao punto de falar deles como miserables, como xente que non quería traballar, que eran parásitos, cando eles facíanse millóns no lombo desa xente que eles despreciaban. Entón, o decirlle, o facerlle entender que había que crear unha escola que sería pagada, como foi así, polos fondos da contribución profesional, que era ese diñeiro que os obreiros pagaban para financiar os gastos de mantenimento e de control do convenio colectivo, da aplicación do convenio colectivo. Entón, pois, para convencelos non era fácil, porque non había unha empatía dos empresarios que fixera que foran humanitarios, que dixeran, pois, hai que formar a xente, porque é mellor. Non se daban conta que era mellor tamén para eles de ter unha man de obra calificada, de ter personal que conocer as técnicas e que fora eficaz no seu traballo. Entón, eu sabía todo eso, pero para facerlo entender aos patrón non era fácil, porque o meu discurso non calaba. Eu era o sindicalista anarquista que viña ali a fodelos, por falar as cousas en claro. Entón, busquei un patrón, deime conta que había un patrón que era un fanático da formación, que antes fora maestro, e que, pois, notei eu, que nas conversacións que tiñamos, cando discutíamos, que ele tiña unha certa tendencia a creer na formación, creer que o feito formador, que era a base sine qua non dunha boa sociedade. Entón, que fixen eu? En vez de afrontar directamente a comisión paritaria, que por o feito de ser eu que propuñía, xa era non, empecé a falar con este patrón, a facer citas, a vernos a tomar un vaso, tomar un café, a facer unha serie de, unha especie de comunicación máis próxima. Entón empecei a alabar, empecei a facer ver que ele era o mellor patrón que había na comisión paritaria, que ele era consciente do problema
é que era uma pena que ele não promovera, soltei-lhe a ideia de fazer uma escola da limpeza. Apresentei-lhe incluso a financiação, facilitei-lhe as coisas para que ele tomara como seu o propósito de fazer uma escola da limpeza. Para que eu não aparecera, eu apoiava por trás, mas ele era o que lançava esse projeto. Não importa que eu não aparecera como o promotor. O importante era que a escola se fizera, que era o meu objetivo. Para isso estava pagado, para defender os interesses dos 5.000 ou 6.000 trabalhadores da limpeza que havia em Genebra. Então, este empresário começou a ilusionar-se com a ideia. É do feito que eu lhe apresentava como um produto genuíno dele, o homem começou a chamar-me, a casa não dormia, falando comigo sobre a escola, como faremos, como temos que fazer. Ele explicava-me que patrões eram os mais fáceis para convencer, como podíamos fazer, etc, etc, etc. E assim foi como essa escola da limpeza, que era necessária, segundo o meu ponto de vista, começou a funcionar. Por certo, sendo eu presidente dessa comissão paritária, inaugurou-se esta escola. Ainda hoje funciona. De feito, num momento dado, a mim, por razões políticas ou por razões um pouco de maldade personal, apartou-se-me dessa comissão. Claro, sempre há acusações, tudo para poder te apartar quando não interessa a tua ideologia, quando não interessa o teu ponto de vista. Uma das lutas principais que eu tinha era os outros membros dos outros sindicatos que estavam na comissão paritária, que tratavam de opor-se-me em todos os aspectos, e incluso ao interior do meu sindicato havia gente que me queria apartar por questões que agora não vamos discutir, que não importa. O importante era o feito de que, sendo eu membro dessa comissão paritária, aprovaram-se duas coisas importantes. A primeira foi o controle, a comissão de controle. Criamos um organismo de controle do convênio coletivo, que não era fácil porque os patrões não estavam de acordo. Mas eu tive que confrontar-me a ideia ao princípio de fazer-lhes ver que eles tinham interesse, porque com essa comissão de controle eliminavam muita concorrência desleal. Era a minha frase para empatar aos patrões, dizendo: o problema que tedes é que há empresas que não respeitam o convênio coletivo, que estão se lucrando à costa de que vós tedes gastos maiores, porque tedes que respeitar o convênio coletivo. Então, é importante de fazer uma comissão que controle, que multe, fazer uma escala de multas para que as empresas tenham que pagar, como se fazia na construção. No setor da construção já havia tempo que se fazia. A escola da limpeza foi a novidade, foi algo que nunca se fizera em Genebra, que já existia noutros cantões. E nós, entre a base desse modelo que existia nos outros cantões e a nossa ideia própria, pois criamos essa escola. Então, temos que reter, neste caso de técnica de manipulação, que as técnicas de manipulação não são sempre negativas. As técnicas de manipulação podem ajudar nas negociações a fazer coisas boas. Tudo depende da honestidade da pessoa ou da instituição que as escolhe. Assim que eu, pois, estou super contente de ter utilizado alguma técnica de manipulação para, na negociação, obter coisas para melhorar a vida do pessoal, dos trabalhadores e trabalhadoras da limpeza. Sobretudo que no setor que eu me ocupava, da limpeza, havia, digamos, 80% de mulheres que trabalhavam, que eram mulheres que estavam muito desprotegidas, que estavam muito desvalorizadas, onde não as consideravam. E a partir dessas minhas ações pequenininhas, modestas, pois houve uma pequena melhoração, e isso redunda no benefício de todos. Assim que, noutros vídeos, falaremos de outras técnicas que também são interessantes, técnicas de manipulação.